Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um curso da Metrovance. Este é o curso de Metrologia Básica. Meu nome é Marcos Felipe e te convido a avançarmos juntos. Falando do conteúdo, a gente vai abordar alguns temas bastante interessantes dentro da metrologia. Nesse primeiro instante, nós vamos introduzir, a metrologia, falar um pouco sobre a metrologia, sobre a importância da medição. Logo depois, a gente vai entrar em alguns conteúdos, conceitos fundamentais, algumas terminologias, falar um pouco do vocabulário internacional de metrologia, tentar trazer uma correlação, daquilo que é a definição lá no vocabulário internacional de metrologia, com algumas coisas práticas. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Depois, vamos abordar um pouco a temática, de como selecionar um instrumento, Como eu vou saber fazer a seleção de um instrumento para eu poder estar utilizando nas minhas atividades práticas na minha empresa ou no meu dia a dia mesmo, Porque temos diversos instrumentos que a gente pode usar na nossa própria rotina, Então, como a gente pode estar fazendo essa seleção de instrumentos de medição, falando um pouco nessa metrologia aplicada à indústria, quais são as principais fontes de erro de medição? O que pode estar influenciando diretamente ou indiretamente para essas principais fontes de erro? Vamos pincelar um pouquinho algumas noções sobre algarismo significativo para a gente poder entender quando eu arredondo valores, o que significa isso, o que é um algarismo significativo. E vou trazer um pouco de alguns instrumentos de medição, alguns tipos de instrumentos de medição que nós chamamos dentro da metrologia de instrumentos convencionais, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar para a gente poder entender. Então, o que seria medir, Então, essa primeira pergunta que eu faço, que ela pode parecer uma pergunta boba, mas na verdade não, ela é uma pergunta importante, O que é medir? O que significa isso, Ela é um processo que envolve basicamente o quê? A existência de uma grandeza que se deseja conhecer, seja de um instrumento de medição ou de uma unidade de medida, ou de um indivíduo para realizar o ato de medir ou interpretar corretamente algum resultado. Então, o Introgum, que é um guia, que nós temos, ele vai dizer que o propósito de uma medição é fornecer a informação a respeito de uma grandeza de interesse a um mensurando. E o que seria esse mensurando? O mensurando pode ser o volume de um vaso, você quer saber qual é. Pode ser o diferencial, a diferença de potencial elétrico, entre terminais de uma bateria. Pode ser a concentração do chumbo, numa água contida dentro de um determinado frasco, Então, pode estar relacionado tanto a um ensaio quanto a uma medição mesmo do dia a dia, Então, tudo que eu tenho o propósito, de medir a respeito de uma grandeza que eu tenho interesse em descobrir, isso sim pode ser considerado uma medição, E agora, expandindo um pouco esse conceito, a gente vai entrar na definição de metrologia, Então, a metrologia, ela é basicamente a ciência que estuda as medições, Então, ela estuda as medições e também as suas aplicações, Então, complementando essa definição, o que o vocabulário internacional de metrologia reforça, Ela reforça que a metrologia, ela começa, então, a englobar todos os aspectos, sejam eles teóricos, sejam eles práticos, a respeito da medição, Então, ele não engloba não apenas os teóricos como os práticos, como também qualquer incerteza que possa existir dentro de um processo de medição e o seu campo de aplicação, vamos dizer assim. Por que ele começa a expandir para o conceito de englobar a incerteza de medição? Porque não só na nossa vida pessoal, seja qual o aspecto, sempre nós vamos ter margens de dúvidas. E quando se trata de medição, não é diferente, Então, sempre há uma margem de dúvida sobre qualquer medição que você vai fazer. Não sei se você já parou para pensar, quando você olha a hora no relógio,
Será que você já não parou a pensar, tipo, qual de fato é a hora correta? Será que a hora que eu estou medindo é a hora certa? Existe um local onde ele tem uma padronização até mesmo da hora que nós estamos medindo. Então, existe uma relação que eu preciso fazer para entender, né, se o que eu preciso medir de fato é algo correto. Então, qual é o valor dessa dúvida que eu tenho? Seja ela para medir a hora ou a temperatura de um determinado local ou a pressão, seja lá o que for. Qual é o valor dessa dúvida? Então, entra então esse conceito que a metrologia começa a englobar, que é da incerteza de medição. Então, a incerteza de medição, ela é a dúvida que existe sobre o resultado de qualquer medida. Para cada medida, até mesmo as mais cuidadosas, sempre haverá uma margem de dúvida, e é por isso que nós vamos entender num outro curso que você pode estar adquirindo juntamente conosco, entender mais profundamente o que é incerteza de medição, mas a metrologia ela acaba englobando isso. Então, a metrologia ela é a ciência que se preocupa com todos os processos que envolvem a medição, não apenas os teóricos e os práticos, inclusive com as estimativas da nossa dúvida, né? Daquilo que eu duvido em relação ao que eu estou medindo, né? Quais seriam os objetivos, então, dessa medição, né? Então, por definição, medição é processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza, né? Então, o que o Introgum vai dizer para a gente, mais uma vez? Nenhuma medição é exata. Quando uma grandeza ela é medida, o resultado depende do quê? Não depende somente do ato da pessoa estar medindo, mas de todo um sistema de medição que pode estar ao redor daquela medição que você está querendo fazer. E não apenas o sistema de medição, mas também um procedimento de medição. Então, temos um sistema, temos um procedimento que provavelmente foi escrito. O que seria esse procedimento? Um passo a passo que está definindo um método, definindo o método que você está utilizando para poder ter aquela medição. A perícia do operador, né? O que seria isso, Marcos? O que seria a perícia do operador? A própria habilidade do operador. Ele tem prática nisso? Ele consegue fazer essa medição? Ele tem habilidade para manusear o instrumento que ele está utilizando para fazer essa medição? Que outros aspectos poderiam estar contidos nesse processo de medição, né? O próprio ambiente, os seus efeitos, né? Ou outros efeitos que podem estar sendo agregados ali a esse processo de medição. Então, tudo isso faz com que eu comece a duvidar dessa medição. Então, eu preciso englobar todos esses aspectos para entender esses agentes, né, que estão diretamente influenciando metrologicamente na minha medição. Então, mesmo que a grandeza seja medida várias vezes do mesmo modo e nas mesmas circunstâncias, em geral, um valor diferente é obtido a cada vez, assumindo-se, então, que o sistema de medição tenha resolução suficiente para distinguir entre os valores obtidos. Então, a gente precisa entender e aprender a discernir quais são esses aspectos que estão influenciando na minha medição. Então, isso é muito importante. A partir daí, a gente começa, então, a disseminar, né, o conceito e tentar entender o método de medição em si, né, o método da medição, né? O quanto é importante eu definir um método, né? Então, o que seria, pelo vocabulário internacional de metrologia, a definição de método, né, da medição, né? Ele vai falar que é uma descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizadas na realização de uma medição. Então, ele está descrevendo de forma muito generalizada uma organização lógica de várias operações. Então, eu posso ter várias operações que vai me dar um resultado final e eu vou definir isso como um método. Então, um método de medição pode estar contido em uma norma técnica. Ele pode estar contido num procedimento técnico. O método de medição ele pode estar contido numa instrução de trabalho, por exemplo.
ou num próprio fluxograma. Tudo isso, para eu estabelecer esses métodos, é óbvio que dentro da metrologia e dentro da norma que a gente utiliza para laboratórios de metrologia e ensaios e calibrações, que é a ISO 17025, a gente vai ter dentro do item 7 um tema que vai falar sobre como eu vou validar os meus métodos, né? Então, quando eu encontro um método dentro de uma norma ou dentro de um procedimento, eu já estou considerando esse método como validado. Então, isso também você pode estar fazendo um treinamento juntamente conosco para entender como funciona a validação de um método, né? Para você entender que você pode, sim, pela sua experiência, estabelecer um método de medição, um método de calibração, um método de ensaio, mas para que isso seja considerado um método relevante para os processos, você precisa validar esse método e existem vários aspectos para você ter como requisitos para validação de métodos, não só teóricos, como práticos e estatísticos, né? Mas, falando de uma maneira bem básica, que é o que nós estamos trabalhando aqui, os métodos de medição eles podem ser divididos de duas formas, né? Ele pode ser direto ou indireto, e a gente vai avançar um pouco para a gente entender um pouco o que fala cada um desses métodos, né? O direto e o indireto. Então, a medição direta, né? Basicamente, ela ocorre quando temos apenas uma grandeza envolvida num processo de medição. Marcos, o que você quer dizer com isso? Se eu estou medindo um peso, uma massa, e eu estou usando uma balança para medir essa massa, então eu tenho uma grandeza envolvida, que é a massa em si, que é uma grandeza do próprio Sistema Internacional de Metrologia, que é o quilo, e eu estou usando a balança para medir isso. Então, eu tenho um instrumento que está medindo diretamente uma grandeza envolvida. E com isso, eu estou obtendo aí o meu resultado, né? O meu resultado final. Então, eu vou dar alguns outros exemplos aqui de medição direta, né? Por exemplo, eu vou medir o diâmetro de uma peça e eu escolhi o paquímetro para isso. Então, eu tenho uma medição de um comprimento, a medição de um diâmetro, e eu tenho um instrumento que vai me dar essa leitura diretamente, né? Então, essa é uma medição direta. Pode ser o paquímetro utilizado para ler uma peça, pode ser, como eu dei o exemplo, a pesagem com uma balança, ou a medição de uma corrente elétrica com o instrumento que é um amperímetro. Posso estar usando um termopau, uma termorresistência, um termômetro, para fazer uma indicação direta de temperatura. Então, todos esses instrumentos vão me dar ali a unidade direta do que eu preciso. Isso é uma medição direta, né? E o que seria a medição indireta, né? A medição indireta ela ocorre quando as medições são efetuadas envolvendo uma ou mais grandezas relacionadas, né? Então, o que seria isso? Eu citei aqui, tem dois exemplos até aí no slide que está aparecendo para você. Uma é quando eu, através de uma equação matemática, vou determinar a área de um terreno retangular, por exemplo, né? Então, eu vou lá estabelecer o quê? Eu vou ter que medir os lados, né, desse terreno, e a partir dessas medições eu vou chegar no meu resultado final, que é a área que é o meu objetivo ali, né? Saber quanto é a área desse local. Um outro exemplo é a medição da corrente elétrica de um circuito simples, né? Então, separei ali a famosa formulazinha que a gente tem, né? Que vai medir ali a corrente, que eu tenho a tensão sobre uma resistência, e a partir dali eu tenho diversas medições que, através de uma equação matemática, eu vou chegar no meu valor, né, final, que é a minha corrente, nesse caso aqui, do meu exemplo. Então, essa seria uma medição indireta, ok? Partindo aqui para mais um conceito dentro dessa introdução à metrologia, né? Nós temos os agentes metrológicos, né? Que são todos os aspectos que eu tenho que vão influenciar para eu entender o que de fato é o meu sistema de medição, né? Então, aqui eu separei uma espinha de peixe, né? Onde eu vejo todas as minhas entradas ali
para eu chegar nessa definição do que é o meu sistema de medição. Então, eu preciso ter um método. Então, se eu estou trabalhando com ensaio, eu tenho uma amostra. O que mais eu preciso ter? Eu preciso ter as condições ambientais. Elas podem estar influenciando direta ou indiretamente no meu processo de medição. O operador, né, a perícia do operador, a qualificação do operador, se ele tem habilidades, né, se todos os seus resultados, né, estão compatíveis, né, para estar estabelecendo ali, né, o meu sistema de medição, o próprio instrumento que eu estou utilizando, os meus padrões, os meus instrumentos de medições e a minha rastreabilidade metrológica, que é o que nós vamos entender mais para frente. O que seria isso, né? O que seria essa cadeia de rastreabilidade metrológica para eu definir os meus agentes, né, dentro do meu sistema de medição. Então, entrando nesse tema de rastreabilidade metrológica, né, ela é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, né? Contribuindo até mesmo a cada uma delas contribuindo para a incerteza de medição. Então, quando eu estabeleço uma cadeia de calibrações nos meus equipamentos, essas calibrações elas precisam obedecer o que nós vamos falar de nossa pirâmide, né, de rastreabilidade metrológica, né? E aí a gente consegue evidenciar isso por meio dos certificados de calibração. Então, nós vamos passar aqui para você ver como funciona, né, essa minha hierarquia, né, do sistema metrológico, né? A gente vai ver que o topo dessa pirâmide, né, como você pode ver aí no slide, o topo dessa pirâmide ela começa a partir da definição do metro, e a partir da definição do metro a gente começa a ver a definição do nosso Sistema Internacional de Metrologia, que vai definir algumas grandezas bases, e a partir daí a gente vai ter também algumas grandezas derivadas, né? E logo a partir desse conceito, a gente vai ver a disseminação de toda essa ideia, né, nessa nossa pirâmide do nosso sistema metrológico. Então, é muito bonito você ver a história de como foi elaborado esse Sistema Internacional de Metrologia. Nós temos um treinamento falando sobre isso também, e você pode ver de uma maneira muito mais detalhada como isso veio disseminando, né, através dos congressos, né, de gerais de pesos e medidas que foram realizados em outros países, e a partir daí tudo foi se definindo. Mas na França a gente tem a definição aí do padrão internacional, né, que chama de BIPM, né, onde a gente tem os nossos padrões primários que foram estabelecidos ali. A partir da França, a gente tem a disseminação disso nos padrões que são os nossos institutos nacionais de metrologia, onde cada país tem o seu. No nosso, a gente tem o Inmetro, que é o nosso Instituto Nacional de Metrologia, onde a gente tem os padrões dentro do Inmetro que servem como referência para essa disseminação continuar na nossa pirâmide, e ela se estende aos padrões de referência dos laboratórios de calibração, que é o que nós chamamos no Brasil da nossa rede brasileira de calibração, que é a famosa RBC, né? Que é a nossa rede brasileira de calibração, que é onde nós temos os nossos laboratórios acreditados. Inclusive, eu quero indicar um aqui que você pode estar pesquisando na internet, conhecendo melhor, que é a SQM, que é um laboratório que é localizado ali em Caxias. Temos algumas grandezas ali já acreditadas pelo Inmetro. Você pode estar entrando lá e conhecendo um pouco das atividades de calibração e ensaios lá. Mas voltando ao tema da RBC, então a gente tem aqui os padrões de referência que são estabelecidos, e a partir dali a gente tem a disseminação se estendendo ao que nós chamamos de laboratório de chão de fábrica. Marcos, o que seria esse laboratório de chão de fábrica? Seriam todas as empresas ou laboratórios, até mesmo dentro de indústrias, que estão prestando serviço de calibração, de ensaio, com a nomenclatura que apontamos como rastreáveis, né? Então, eles não possuem sua estrutura, né,
acreditada, conforme a ISO 17025, mas eles mantêm, né, as suas calibrações de maneira rastreável. E o que seria esse termo, né, manter a calibração de maneira rastreável? É que todo o seu método, toda a sua calibração obedece essa cadeia de rastreabilidade que eu estou explicando aqui. E como eu faço para evidenciar que ele está obedecendo a cadeia de rastreabilidade? Através dos certificados dos padrões que são utilizados durante a calibração. Então, se um laboratório rastreável utiliza um padrão para fazer essa calibração, esse padrão precisa ter sido calibrado no laboratório RBC e a própria evidência é o certificado de calibração. Então, estamos terminando aqui esse primeiro módulo de introdução à metrologia. Eu vejo você no próximo vídeo.